hoje, é hoje, é hoje. Hoje, quarta-feira, 13 de maio de 2020. Hoje nós temos aula de geografia. Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Nós iremos ver o capítulo 5 de geografia do módulo 2. Olha só, certo? Capítulo 5, pessoal, para vocês verem aqui, ó. Vamos abrir aqui na página 300, abrir ele, o livro todo, tá? Aqui, página 300 e 301. E diz assim, capítulo 5, crescimento da população brasileira. A população brasileira é considerada uma das mais numerosas do mundo em relação à América do Sul. O Brasil é o país que possui a maior população, ok? Aí virou para a página 301. O que mais chamou a sua atenção nessa fotografia? O que mais chamou a sua atenção? Aqui conte para os seus colegas, não conta aqui para a tia. Você sabe quantos habitantes vivem em nosso país? Há algumas décadas, a população brasileira vem crescendo intensamente a cada ano. Você conhece os motivos do crescimento intenso da nossa população? E aí, pessoal? Então, a tia separou os tópicos de leitura para que vocês possam fazer a leitura do outro lado aí. Mas espera, calma em um instante. Vou dar o tempo para que vocês façam essa leitura e depois eu vou voltar para a gente poder entrar mais a fundo no conteúdo, tá certo? Eu vou ler página por página junto com vocês. Então, vamos lá. Ó, o crescimento da população, 302. O crescimento natural da população, 303. A vinda de imigrantes, 304. A população total no Brasil, 305, ok? E aí, em seguida, na sequência, tem as atividades, a 306 e a 307, ok? Vocês irão fazer agora essa leitura e eu volto já já, tá? Vou ler de novo com vocês e fazer a correção das atividades, tá bom? Até já, filho. Забуду имя любимое мое, твое имя имя любимое мое. Olá, voltando agora, vamos fazer a leitura de página por página. Página 302 tem assim, o crescimento da população brasileira. Somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018, o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países com maior número de habitantes do planeta. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população brasileira apresentou um intenso crescimento a partir do início do século XX. Observe o gráfico, esse gráfico aqui, o Brasil, né? Crescimento da população de 1872 a 2018, tá? A gente tem aqui o gráfico, eu tentei reproduzir de acordo com o livro, para que a gente possa entender melhor, tá bom? O título, não coloquei aqui, mas tá aqui no livro, né? Aqui a gente tem habitantes em milhões, que tá no gráfico lá, tá? E aqui o ano. Então, vamos lá. Aqui, de 20 milhões a 220 milhões, é o crescimento da população, o número de habitantes, ok? E aqui o ano, e aqui o crescimento da população ao longo desse tempo. Então, aqui, 1872, 10 milhões, 1890, 14 milhões, 1900, 17 milhões, 1920, 31 milhões, 1940, 41 milhões, 1960, 71 milhões, 1980, 121 milhões, 2000, 170 milhões, 2018, 208 milhões. Observe, pessoal, que esse crescimento a partir de 1990, aqui na parte embaixo do ano, falando de ano, ele vem crescendo a cada 20 anos, certo? Aqui foi 18, tá? E aqui foi 22 anos, entre 1872 a 1890. A partir de 1900, aí foi de 20 em 20, ó. 1920, 1940, 1960, 1980, 2000 e 2018, tá certo? Então, o item A tem assim, ó. Qual era a população brasileira
do Brasil em 1872, pessoal? 10 milhões de habitantes. 2. Qual era a população do Brasil em 2018? Vem aqui. 208 milhões de habitantes. Em quantos habitantes a população brasileira aumentou entre os anos de 1872 a 2018? Aí vamos entrar na matemática. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer agora? Uma subtração, tá? Vocês vão pegar 208 e vão subtrair por 10. Tá? Não fazer vergonha de tia Carol não, tá? Vamos lá. 8 menos 0, 8. Eu posso tirar aqui 1 de 0? Não, vou pedir emprestado, né? Agora eu vou poder tirar. 10 menos 1, 9. Tem algum número aqui para subtrair pelo 1? Não, então eu vou baixar 1. Então, ele diz assim, em quantos habitantes a população brasileira aumentou entre os anos de 1872 a 2018? Aqui, ó. 198 habitantes, tá? Como é possível observar no gráfico acima, a população brasileira não parou de crescer entre os anos de 1872 a 2018. Esse crescimento se tornou mais acentuado a partir da década de 1940. Na 303, nós temos assim, o crescimento natural da população. Para entendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade. Então, observe, eu fiz aqui, tá? Um pequeno esquema do que a gente vai ver agora, que tem aqui na 303. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o crescimento natural. Taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano, certo? Taxa de mortalidade indica a quantidade de pessoas que morrem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. O crescimento natural é o conhecimento pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. Verifique no gráfico que quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural e que quanto menor a distância entre essas linhas, menor é o crescimento natural da população. As mudanças nessas taxas, mortalidade e natalidade, ao longo do tempo devem-se a diversos fatores que serão apresentados a seguir. Pois é, pessoal, na 304, a gente continua, nós temos os avanços na área da medicina e da saúde, ok? As novas descobertas da medicina, como novos medicamentos e vacinas, além das campanhas de prevenção de doenças, propiciaram a redução da mortalidade, certo? Aí, na sequência, expansão do saneamento básico, a ampliação da melhoria dos serviços de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgoto, de resíduos sólidos, lixo, trouxeram melhores condições de higiene e saúde à população. Com isso, reduziu a proliferação de doenças como a cólera e a hepatite A. Aí, seguindo, número de filhos por mulher. Número de filhos por mulher. Atualmente, o número de filhos por mulher tem diminuído. As mulheres, ao assumirem carreiras profissionais, deixaram-se de se dedicar apenas aos afazeres domésticos, né? E esse fato, somando ao desenvolvimento dos métodos contraceptivos, acarretou na diminuição do número de filhos por mulher. Aí agora a gente vai para esse tópico aqui, a vinda de imigrantes. Além dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira, citados anteriormente, entre meados do século XIX e do século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindas principalmente dos países europeus e asiáticos, no período entre 1870 e 1950. Por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,6 milhões de habitantes. Então, aqui, ó, essa imagem descreve bem o que a gente está falando aqui. Então, agora vamos para a página 305. A gente tem população total do Brasil. A população brasileira vem aumentando a cada ano, ainda que em um ritmo mais lento que do século XX.
Então, aqui, pessoal, a gente tem esse gráfico aqui. Brasil, população de homens e mulheres 2018, tá? Eu tentei reproduzir aqui para que a gente possa visualizar melhor. Não repara muito aqui a circunferência da tia, tá? Por favor. Olha só. Homens, 48%, mulheres, 52%. Tem uma pequena diferença, tá? Os homens correspondem ao total de aproximadamente 100 milhões de habitantes no Brasil. As mulheres correspondem ao total aproximadamente de 108 milhões de habitantes no Brasil, ok? Então, nós temos aqui cidadania aqui embaixo, cidadania no dia a dia. As conquistas das mulheres. Até 1932 no Brasil, as mulheres não tinham direito de votar ou de se candidatar a um cargo político. Muitas delas eram proibidas de estudar e podiam dedicar-se apenas aos afazeres domésticos. Ao longo do tempo, as mulheres passaram a reivindicar a igualdade de direitos em relação aos homens, persistindo, conquistaram direitos como votar, estudar e seguir uma carreira profissional. Atualmente, muitas mulheres têm salários menores do que os dos homens, embora ocupem o mesmo tipo de cargo, né? Então, converse aí, vamos conversar nós aqui, né? Que você já leram, eu sei. Esse texto é bem interessante, tá? Agora, nós vamos passar para as páginas do 306 e a 307, ok, pessoal? Vamos fazer elas agora, certo? Fazer a correção delas agora, que eu acredito que vocês já tenham feito, realizado a atividade, né? Estamos aqui fazendo a correção. Bem, na 306 e a 307, que a gente tem aqui, pessoal, deixa eu virar aqui, né? São as atividades. Então, primeira questão tem assim, leia as manchetes a seguir e responda as questões. Censo 2010, população do Brasil cresce quase 20 vezes desde 1872. População brasileira cresce e passa dos 200 milhões de habitantes. Então, vamos lá. No item A, a pergunta é a seguinte. Qual é o assunto abordado nas manchetes? O crescimento da população brasileira, certo? Aí, no item B tem assim, observe o gráfico da página 302 e elabora uma manchete informando o crescimento da população brasileira entre os anos 2000 e 2018. E aí vocês aqui vão elaborar, tá certo? Essa manchete, tá bom? É uma produção simples, objetiva e baseada nessa manchete aqui, tá certo, pessoal? Sei que vocês vão tirar esse de letra porque criatividade vocês têm de sobra. Questão 2. Complete as frases com as palavras e os números abaixo. Então, nós temos aqui mulheres 52, 2018, homens 208. Letra A tem assim, em 2018, a população do Brasil era de 208 milhões de habitantes. B. Na população brasileira, há maior número de mulheres que representam 52% dos habitantes. Letra C, nós temos os homens apresentam cerca de 48% da população brasileira, certo? Então, vamos lá. Questão 3, na 307. Levando em consideração os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira no decorrer do século XX, relacione as frases a seguir. Letra A, entrada de imigrantes. Letra B, expansão do saneamento básico. Letra C, avanços na área da medicina e da saúde. Então, vamos lá. Na coluna do lado, na segunda coluna, tem assim. A descoberta de novos medicamentos e vacinas propiciou a redução da mortalidade da população. Propiciou melhores condições de higiene à população. Entre os anos de 1870 a 1950, o Brasil recebeu uma grande quantidade de pessoas vindas, principalmente de países europeus e asiáticos. Foram realizadas campanhas de vacinação e de prevenção de doenças. Houve ampliação e melhorias dos serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos, lixo. Cerca de 4,6 milhões de pessoas vindas de outros países incrementaram a população brasileira até 1950. Então, qual é a sequência, pessoal? Ó, aqui, questão 3. CBA, CBA. Certo, meus amores? Por hoje é só, tá?
Amanhã, quinta-feira, aula de história, hein? Todo mundo a postos, ok? Vamos dormir cedo, acordar cedo, tomar o nosso café da manhã reforçado para ficar ligadinho nas aulas, tá bom? Um cheiro e até amanhã, se Deus quiser.